Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Júlia nasceu no meio da guerra. A criança não entendia nada. Sua mãe a escondia de vez em quando. Ela podia dormir em uma gaveta da cômoda, em uma bota, para que ninguém a tocasse. Maria e Juan moravam em um pequeno vilarejo, onde a guerra propriamente dita não aconteceu. Ele foi para o fronte e Maria teve de trabalhar na fábrica local. Oh, meninas, como é difícil, lamentou a mulher, quando já era a 12ª hora de trabalho. Sim, não é fácil para nós, repetiu sua amiga, enxugando o suor da testa. Às vezes, elas nem iam para casa depois do turno, porque sentiam pena de seus pés e sapatos. Sentavam-se em seus moletões em um canto e cochilavam. Parece que há uma guerra, não há nada para comer, e você, por que está tão exausto? Perguntou Maria a Betty. Eu não me conheço, estou pesada, acho que tenho algum tipo de doença, disse a garota com um suspiro. Ela está grávida, riu Lucy. Não, John se foi há 3 meses, disse ela, pensativa. Tenho certeza de que você terá um bebê, disse Lucy, pois sua amiga sabia muito sobre essas coisas, pois ela mesma tinha 3 filhos. Se sim, tudo bem, mas é difícil, você não pode imaginar como. Maria se levantou, ela tinha que ir ao banheiro. Ela saiu como um pato. Eles tentaram fazer tudo o que tinham que fazer. A máquina era alta, tão alta que eles tinham que colocar caixas embaixo dela para alcançá-la. Ninguém poupava as meninas e mulheres, elas tinham que seguir as regras. Ah, meninas, está começando, gritou Maria. Dessa vez, elas também estavam em uma oficina suja e fria. Agora Lucy estava correndo para algum lugar. Ela abriu todas as portas pelo caminho, mas não havia nada nem ninguém lá. E assim por diante, até que encontrou uma mesa mais ou menos limpa. Então, uma cortina foi jogada sobre ela, pendurada por uma única cavilha. Traga-a para cá, ordenou Lucy. O que está acontecendo aqui? Entrou a supervisora de turno, uma mulher pesada e severa. Mas quando ela viu o que estava acontecendo, parou de falar. Águas, Betty segurou Maria. Ninguém mais se lembra de quem trouxe a água e como tudo aconteceu, minuto a minuto. Maria estava gritando, Betty a segurava pelos ombros e Lucy tentava não soltar o bebê. Vamos lá, ela gritava. Maria respirava e se debatia. Aqui vamos nós, mulherzinha. Um momento depois o choro de um bebê ecoou no pequeno quarto. Filha, Júlia, Maria a embalou em seus braços. Uma semana, ela olhou para seus nachesmen. Obrigada, agradeceu a sua filhinha. De nada, volte mais tarde para receber cupons para o mingau, disse ela com o mesmo rigor. Tudo funcionou melhor, e Maria teve que ir para casa, mas não sabia como chegar lá. Lucy veio em seu socorro novamente. Deite-se aqui por um tempo, agora vamos terminar e à noite a levaremos para casa, disse ela. A garota sabia que o vigia local, o velho Jack, tinha um cavalo, e eles o tirariam dele. Tudo bem, Maria assentiu. Betty foi buscar os cupons, Lucy fez os preparativos com Jack e, no final da tarde, quase à noite, elas foram se despedir de Maria. Ela morava em uma bela casa, seus pais ainda moravam aqui. Eles tinham ido para o campo, pouco antes da guerra, e Maria nunca mais teve notícias deles. Oh, brrr, Betty estremeceu quando elas entraram. Havia lenha no quintal, mas não muita. Está tudo bem, vamos inundá-la esta noite e guardá-la, disse Lucy. Elas fizeram tudo como deveria ser feito. Aqueceram a água para lavar primeiro o bebê e depois a mãe. E onde ela vai dormir? Com você. Você vai atropelá-la, não vai? Nada, vou pensar em alguma coisa. Ela olhou sorrindo para a filha. Quando as amigas foram embora e Maria ficou em casa com a filha, ela pegou a filha no colo e começou a cantar as canções de ninar que a mãe cantava para ela. Tudo vai ficar bem, disse a menina. Ela achava que a guerra ia acabar. Maria viu que a lenha estava sendo consumida e teve de acrescentar mais. Ela estava com medo de que a criança caísse da cama, então tirou a gaveta da cômoda e a colocou lá. A partir de então, a criança passou a ter um lugar para dormir ali. Na fábrica, eles ajudaram a colocar Júlia em um jardim de infância.
Como foi difícil para Maria se separar de sua filha favorita. O berçário ficava na fábrica, ela podia visitá-la de vez em quando. Mas como isso pode ser feito, porque nenhuma tia substitui a mãe da criança, lamentou ela. O que você pode fazer, é assim que as coisas são agora, Lucy olhou para ela. Então, elas continuaram trabalhando. Era difícil, mas todos toleravam. O tempo passou, 3 anos depois que John saiu de casa, ele não havia escrito uma única carta. Mas eis que Mary viu o carteiro na janela e seu coração deu um salto. Ela olhou para Julia, que estava balbuciando alguma coisa, pensando que as coisas iriam melhorar logo. Maria correu para a varanda, pois percebeu, pela expressão do carteiro, que nada de bom estava por vir. Não, ela se sentou, era um funeral, ou melhor, uma mensagem de que seu marido estava desaparecido. Naquela época, quase todas as casas haviam perdido um marido, um filho, um irmão, então o destino a alcançou. Maria, vamos trabalhar, Lucy se aproximou dela. Ela viu que sua amiga estava deprimida, precisava animá-la, fazer alguma coisa. A situação estava melhorando, a fábrica ainda estava funcionando, havia comida, Maria recebia cupons de comida para crianças. Escute, Julia, você tem uma pessoa inteligente, disseram os amigos de Maria quando foram visitá-la. Sim, ela está de alguma forma sozinha, a professora ajuda, Maria concordou com eles. Quando o rádio noticiou a vitória, a alegria não teve limites. Todos se abraçaram e se beijaram, sentindo falta apenas daqueles que nunca voltaram do campo de batalha. Não fique triste, Maria, agora os homens voltarão, nós encontraremos um pai para Julia, disse Betty a ela. Embora não tivesse perdido ninguém durante a guerra, se não havia ninguém, ela também sofreu e esperou por seu amor. As cidades não se reconstruíram rapidamente. Embora a guerra não tenha chegado à cidade onde Maria morava, tudo ainda estava em um estado miserável. A fábrica florescia diante de nossos olhos. O prédio administrativo estava começando a ser consertado, as lojas também estavam sendo reformadas. Meninas, venham nos visitar amanhã, Julia irá para a primeira série, Maria chamou suas amigas para visitá-la. Vocês não vão acreditar, eu gostaria de juntar as minhas, disse Lucy. Eu estarei lá, Betty piscou para a garota. Por que você é tão misteriosa? Não estou entendendo. Ontem, no alojamento do porteiro, conheci um jovem, ela riu, envergonhada. Você conheceu mesmo? E, silencioso como um peixe, o trabalho parou por um tempo. Se antes quase todas as mulheres e moças faziam peças em branco para conchas e outras peças. Agora elas foram transferidas para a oficina de costura. É claro que muitas ficaram, mas a maioria delas agora costurava. Nada está claro ainda, Betty corou. Você quer vir me conhecer? Perguntou Maria. E não só, a garota olhou para trás para que ninguém pudesse ouvi-las, ela tem um amigo, ela disse que a levaria até ele. Ah, é isso, Maria, você é casada, Lucy riu alto. Isso é o suficiente, ela se virou e continuou seu trabalho. Ela costurava e pensava em como apresentaria o homem a Julia, o que diria a ele. Era estranho e constrangedor. No dia seguinte, mãe e filha foram à escola pela primeira vez. Julia estava com um sorriso de orelha a orelha. Ela estava tão ansiosa para chegar lá que falou o que a mãe queria. Você é uma menina de escola, disse a mulher sentada à sua frente. Todas as crianças são iguais. Se você olhasse de longe, não conseguiria ver a diferença. Mas ninguém se importava naqueles dias, eles tinham que estudar, viver e fazer seu próprio destino. À noite, os convidados chegaram. Betty, como prometido, não estava sozinha. Olá a todos, o primeiro a entrar depois da garota foi um jovem alto e loiro. Entre, Maria era uma anfitriã hospitaleira, já havia iguarias na mesa. Havia muitas coisas, bem, ela cozinhou batatas e carne, que comprou no mercado. E não estamos com as mãos vazias, respondeu o hóspede. Ah, mas não precisava, Maria começou a se sentir constrangida. Este é o Harry, Betty apontou para o que estava ao lado dela, e este é o Evan. Ela tirou algo do bolso embrulhado em jornal e o entregou à garota. Obrigada, ela pegou e saiu correndo. Parece que você nunca viu presentes antes, sua mãe riu dela. Maria notou que Harry estava com sua amiga.
O que significava que Evan tinha vindo vê-la, e ela ficou ainda mais desconfortável. Todos se acomodaram ao redor da mesa e as conversas começaram. Meninas, por que não vamos dançar no fim de semana? Harry até se levantou. Do que você está falando? Onde eu iria com um bebê? Maria corou. Qual é o problema? A música ao vivo no parque, em um coreto, disse Beth. Bem, temos que passar o fim de semana, disse Maria. Venha, Júlia, venha aqui, chamou o rapaz para a garota. Júlia se aproximou da mesa. Ela se levantou em seu vestido desbotado e olhou para ele. Evan sentou a menina em seu colo e ela sorriu. Ela nunca viu um homem em nossa casa, disse Maria a ele. Bem, e agora o mestre estará em casa, tudo ficará melhor, disse ela em voz alta e deu um galo para a menina. Ela gritou de alegria, pulou do colo dele e voltou para seus brinquedos. Você vai mimá-la assim, disse ele. Agora ela vai esperar doces de você o tempo todo, disse Maria. Maria olhou para ele, ela gostou dele, escultural, bonito. Mas como tudo é rápido, o que as pessoas vão dizer, os vizinhos? Alguém já me perguntou. Ela olhou para Evan com o canto do olho. Uau, você está livre, eu também, não há nada no caminho. Ele olhou para Beth e Harry. Sim, e nós também somos a favor disso, a garota assentiu. Vamos viver, vamos nos conhecer e depois podemos nos casar, e você, Maria? Evan criou coragem e se aproximou dela. Ah, vamos lá, ele acenou para todos. A noite continuou, estava entediante. Que tal um pequeno? Perguntou Harry calmamente. Onde posso conseguir uma? Beth olhou para ele. Eu tenho tudo comigo, ela tirou uma garrafa do bolso. Maria, pegue as doses, ordenou sua amiga. O licor me fez sentir bem. Por que não cantamos? Sugeriu Evan. Vamos fazer isso, Beth o incentivou. Na mesa, a música se arrastava, Júlia se sentou em um canto, lambeu o galo e tapou os ouvidos, achou desagradável. A conversa continuou e continuou. Depois de despejar a bebida, começaram as revelações. Betty olhou tanto para Vásia que ficou óbvio que era amor. Eles se separaram tarde, quando já estava escuro lá fora. Não se esqueça do baile, Eva lembrou a Maria quando eles estavam na porta. Vou me esquecer com você, ela se envergonhou na frente dele. Estarei lá, ela prometeu e seguiu os outros. A mulher voltou para casa. Primeiro ela limpou a mesa, depois desfez a cama e se deitou. Mamãe, posso ir? Perguntou a filha. Claro que sim, ela jogou o cobertor para trás. Júlia se arrastou para baixo do lado quente de Maria, aconchegando-se contra ela. Conte-me uma história, pediu a menina. E a mãe começou a lhe contar sobre uma menina que se transformou em uma flor. Então elas adormeceram, e Maria nem teve tempo de pensar em Eva. De manhã, Júlia pegou sua pasta, sua mãe a acompanhou um pouco e correu para o trabalho. Ela teve uma grande surpresa quando encontrou Eva no caminho. Oi, estamos atrasados, ela disse e nem parou. Não vamos nos atrasar, ele a alcançou e agora eles estavam caminhando lado a lado. Eles entraram na fábrica juntos, o zelador olhou para eles e sorriu entre os dentes. Antes, quase só havia mulheres aqui. E agora muitos casais jovens estavam começando a se formar, isso era bom. Como estava indo o casamento? Lucy estava interessada. Foi bom, não foi, Maria? Beth olhou para ela. Sim, ela se concentrava em seu trabalho. Eu vi seu noivo hoje, sua amiga riu. O que você acha dele? Maria parou de trabalhar. Ele é um homem bonito, brincou Lucy. Você virá ao baile conosco neste fim de semana? Beth se aproximou dela. Ah, você resolve seus casos amorosos lá, e eu não tenho tempo para isso, suspirou a mulher. Tudo bem, Maria e eu iremos, a moça voltou ao trabalho. Júlia, eu deixo a Júlia na casa dela? Timidamente, mas ela pediu a Maria. Claro, que conversa, depois disso todas ficaram em silêncio e continuaram costurando. À tarde, Eva já estava esperando por ela no portão. Ela ouviu antes mesmo de sair do prédio. Você está me seguindo? Perguntou Maria.
Eu apenas gostei de você, então pensei em acompanhá-la, ele passou por ela. Entre, eu lhe darei chá, disse a proprietária quando chegaram em casa. E eu o alimentarei e o colocarei na cama. Brincou ela. Ainda era cedo, ela estava corando novamente, mas ele não podia ver porque estava andando atrás dela. Júlia já estava em casa, ela ouviu sua mãe entrar e correu até ela. Olá, Júlia, o homem a pegou nos braços. Você quer ser nosso papai? Ele perguntou. Se sua mãe não recusar, eu vou. Ele olhou para a mulher. Eles se sentaram à mesa, Maria serviu chá para todos e Evan trouxe os cordeiros. Sirvam-se à vontade, disse ele. Era um assunto de família e, à tarde, Evan sugeriu que fizessem uma pequena caminhada. Júlia, eu voltarei logo, prometeu a mãe dela. Tudo bem, ela assentiu obedientemente. A garota estava sentada à mesa, rabiscando em um caderno. Vamos morar juntos? Evan perguntou a ela na porta. Deixe que demore um pouco, as pessoas entenderiam mal, ele não queria se apressar. Ok, vamos esperar, ela o cutucou. Eles caminharam pela rua, depois Evan acompanhou até sua casa, fez uma reverência e saiu. Oh, lá vem você de novo, Maria viu a garota deitada em sua cama. Posso? Perguntou a filha. Claro, sorriu sua mãe. No fim de semana, Maria tirou seu único vestido, colocou miçangas, pintou os lábios e saiu. Foi uma surpresa o fato de Evan não estar lá. Ele estava na porta dia e noite nos últimos dias. Ela caminhou sozinha até o parque, onde havia música tocando. Alguém bateu em seu ombro. Ela se virou e o viu, parado ali com um caroço nas mãos. Isso a assustou e ela riu. Isso é para você, ela entregou o presente a ele enquanto estava na fila, eu estava atrasado para você. Obrigada, ela olhou para o pacote e não sabia se deveria desembrulhá-lo agora ou depois, vou dar uma olhada em casa. Vamos embora ou perderemos tudo, ele pegou a mão dela. Betty e Harry já estavam lá, estavam dançando. Evan pegou Maria pela cintura e eles também foram para a pista de dança. E Harry me pediu em casamento, disse Betty alegremente para sua amiga. Muito bem, nós vamos dançar no casamento, disse Maria alegremente. Ele não pediu a você? Betty olhou para Evan. Vamos, que pressa, eu preciso de um homem em casa, mas não nesse ritmo, riram as moças. Do que vocês dois estão falando? Harry interrompeu a conversa delas. Evan se aproximou. Não sobre você, você está sonhando, Betty voltou-se para o namorado. Não é sobre nós? O que mais há para falar? Ele a puxou para a dança. Claro que não é sobre nós, o jovem viu as bochechas de sua amiga corarem. Certo, sobre nós, ela se virou e foi dançar também. Evan observou, percebendo as dificuldades pelas quais essas garotas fracas tiveram que passar. Mas eles haviam superado tudo e agora dançavam felizes aqui. Uma semana depois, Evan se mudou para a casa de Maria. Ele também tinha uma casa, mas não era tão grande, então decidiu ficar aqui. Teríamos que assinar os papéis, disse Maria a ele. Vai ficar tudo bem, ele deu uma piscadela. A partir de então, Maria tinha um novo marido e Júlia tinha um pai. Ele organizou tudo em casa. Com suas próprias mãos, ele fez um palete, uma escrivaninha, uma mesa de cabeceira e prateleiras. Agora a menina tinha um lugar para fazer a lição de casa e colocar seus livros. Antes, tudo ficava sobre a mesa da cozinha. Quando eu crescer, vou ser a mais famosa, disse Júlia. Na época, ela tinha 10 anos de idade. Você vai crescer e veremos, Evan riu de volta. Júlia estudava bem, absorvendo tudo como uma esponja. Quando voltava para casa, contava aos pais o que havia aprendido. Ela era uma criança ágil que queria saber tudo. Oh, Júlia, você vai aprender muito, dizia a mãe, acariciando sua cabeça. Ela queria ser uma artista. Sonhava em subir em um palco, cantar e dançar. Foi isso que ela disse à mãe e ao pai. Ela e Evan queriam um menino, mas não deu certo. O homem ficou chateado com isso, mas não havia nada que ele pudesse fazer. A família começou a discutir e brigar. Um dia, ele nem voltou para casa à noite. Então vá embora, disse Maria a ele no dia seguinte.
Eu não vou a lugar nenhum, ele ficou na porta, tenho uma esposa e uma filha aqui. Acho que ele não se lembrava que ontem ela estava muito brava com ele. Júlia assistiu a tudo, ela não era uma garotinha, ela entendia tudo. A menina tinha terminado 8 anos de escola, ela tinha que decidir se ia para a escola ou se matriculava. Júlia escolheu a escola. Sua mãe a apoiou, mas agora ela tinha de estudar em outro lugar. Evan, por que não convidamos alguns amigos? Disse Maria uma noite. Faz muito tempo que não nos vemos, ele concordou. No dia seguinte, a casa estava cheia de gente. Beth, com Harry, e seus 2 filhos, Lucy, vieram sozinhos. Foi divertido lembrar como eles trabalhavam, como viviam. Onde está Júlia? Perguntaram os convidados. Ela chegará em breve, pois tem sua própria empresa, disse Evan. E Júlia estava aproveitando a vida. Tudo estava indo bem para ela. Seus estudos continuavam, ela era a melhor da classe. A garota participava de todos os eventos, e em todos os lugares era bem-sucedida. Ela já havia se esquecido de pensar em uma carreira como artista. Sim, ela gostava de tudo, mas queria algo mais. Ela queria que as músicas e as danças continuassem sendo um hobby. Mamãe, quando eu for embora, o que você fará sem mim? Ele perguntou à mulher. Oh, pode apostar, ela balançou a cabeça. Bem, será por um longo tempo. Será que vou encontrar um marido lá e ficar? Ela olhou de forma coquete para Maria. Mas, por mais que tentasse, sua mãe só lhe desejava felicidade, uma grande mulher. A garota estava se preparando para os exames. Ela sabia que conseguiria, mas ainda estava preocupada. Mamãe, vamos fazer um vestido ou comprar um? Perguntou a filha. Claro que costuramos, ninguém terá um estilo como esse, só você, disse a costureira com muitos anos de experiência. Eu sabia que você era a melhor mãe do mundo, abraçou a filha. Elas compraram o tecido para fazer o vestido e Maria começou a trabalhar. Era realmente lindo e elegante. Bem, quem duvidou da mãe? Disse ela, enquanto a filha se virava em frente ao espelho. Ninguém nunca duvidou de você, ele a beijou no rosto. É isso aí, a filha está pronta para a vida adulta. A mulher se levantou e quase chorou. Não é necessário, não estou morrendo, estou apenas me formando na escola. Ela abraçou a filha. Era necessário ter uma boa noite de sono, amanhã é um dia muito importante para todos. Então, Maria deu a todos um jantar mais cedo e, às 9 horas, todos estavam na cama. Júlia, parabéns pela sua formatura, o diretor lhe entregou o certificado. Obrigada, eu estava feliz e sabia exatamente o que faria em seguida. Tem certeza? Seu pai e sua mãe a observavam enquanto ela juntava suas coisas. Claro, Júlia estava se candidatando a uma escola de ensino médio em uma cidade grande. Vamos lá, não quebre madeira lá, não traga bainhas, estude primeiro e depois tudo mais, sua mãe a advertiu. Mamãe, já sou crescidinha e sei o que é certo e o que é errado. Júlia não queria ofender a mãe, mas essas admoestações a irritavam. A passagem já estava comprada, ela chegou à estação, sentou-se no trem, cumprimentou a mãe e partiu para sua vida adulta. Não houve nenhum problema com a matrícula, porque a menina estava se preparando para isso há muito tempo. Ela recebeu um dormitório, portanto não houve problemas com a acomodação. Olá, meninas, ela entrou no quarto onde viveria por vários anos. Vocês também vão morar conosco? Elas sorriram de volta. Sim, se vocês não se importam, ele parou perto da porta e olhou para ver qual era a cama dele. Meu nome é Madi, disse uma das meninas, e apontou para uma cama onde ela poderia deixar suas coisas. E eu sou Júlia, ela começou a separar suas malas. Oh, quantas coisas deliciosas você trouxe, as meninas olharam para os potes de diferentes tamanhos. Sim, minha mãe colocou no caminho, ela é assim, Júlia coloca tudo embaixo da mesa, para que depois vocês possam pegar e comer. As meninas estavam desempacotando suas coisas, queriam que o quarto ficasse aconchegante e confortável. Uma estava pendurando as cortinas, a outra estava colocando os tapetes. Onde você cozinha? Júlia olhou para Madi. Na cozinha, ela riu. As aulas começaram, tudo estava normal, como na escola.
Júlia se tornou uma ativista no grupo, gostava de tudo, queria participar de tudo. Seus professores a elogiavam e a adoravam, porque ela estava indo bem nos estudos e em tudo mais. Meninas, vamos ao baile, diziam os meninos que estudavam na mesma escola. Nada de baile, estamos nos divertindo aqui, respondeu Júlia, sorrindo. Nós nos conhecemos? Perguntou um deles. Por que eu deveria conhecê-lo? Eu sei que você é o Anthony, do grupo paralelo, ela disse a ele. Como você me conhece? E como eu poderia não conhecê-lo? Em todas as reuniões eles falam sobre você. Júlia apontou o dedo para ele. Ah, você é a pessoa que todos elogiam, ele se lembrou. Por quê? Se uma pessoa quer estudar e faz tudo bem, ela pode ser insultada por isso? Ela não entendia. Ok, desculpe, ela inclinou a cabeça para um lado. Não, explique-me você, ela se colocou na frente dele. Todo mundo fala sobre você, no dormitório você observa todo mundo, no ensino médio você observa todo mundo, você não consegue se afastar de você, o garoto começou a explicar. Assim em lugar nenhum, se todos fizessem tudo certo, e eu não interferiria em lugar nenhum, ela respondeu. Então você não vai ao baile? Perguntou ele pela última vez. Sim, eu vou, disse ela. Júlia pensou que se eles dissessem isso sobre ela, então ela poderia provar que não é só na escola que ela pode se comportar corretamente. Vamos lá, ela não desistiu. Meninas, vamos ao baile, certo? Ela olhou para o quarto. Júlia, você nunca saiu, não é? Elas ficaram surpresas. Mas hoje à noite eu vou, disse ela com firmeza. Todos saíram para a rua. Não havia necessidade de ir muito longe, pois o jardim da cidade ficava em frente ao quarto deles. Vamos dançar? Anthony se aproximou dela. Eu não danço com pessoas como você, ela deu as costas para ele. Ela queria que ele a convencesse. O que está fazendo? Ele ainda estava de pé ao lado dela. E nada, você não vai insultar, ela ficou de pé, orgulhosa, dando as costas para ele daquele jeito. Tudo bem, fiquem aqui sozinhos, ele se virou para os meninos. Júlia ficou parada por mais alguns segundos de costas, imaginando se ele se manteria firme ou se aproximaria dela novamente. Mas Anthony também estava orgulhoso, agora que estava ali conversando com seus amigos. Júlia estava tão encantada com o jovem que não conseguia deixar de pensar nele. Por que ela tinha ido embora? Por que não tinha insistido para dançar com ele? Ela sempre conseguia o que queria e as pessoas cediam. Ele se virou e foi embora sem olhar na direção dela. O baile terminou e as meninas voltaram para o dormitório. Júlia, por que você está tão triste? Maddie se aproximou dela. Diga-me, você conhece Anthony, do grupo paralelo? Perguntou ela. Claro, recentemente fomos dançar com eles, Maddie sorriu. Diga-me, como você pode ser assim? Júlia ficou sem palavras. Como o quê? Sua colega de quarto não entendia. Como o quê? Como o quê? Como isso? A garota pulou da cama e saiu do quarto. Você está louca? Disse Maddie atrás dela. E na mente de Júlia só havia uma coisa. Ela só queria uma coisa agora, chamar a atenção de Anthony e depois dizer a ele o que pensava. Mas como fazer isso, abordá-lo pessoalmente, o orgulho não a deixaria, e ele dificilmente se aproximaria dela novamente. Acontece que todo o grupo de Júlia estava indo acampar. Enquanto os dias estivessem ensolarados, eles tinham que fazer tudo. Júlia, você vem? Maddie entrou correndo, sem fôlego. Claro, já fiz as malas, ela apontou para sua mochila. Agora vou deixar algo aqui também, a garota estava com pressa, o ônibus não iria esperar. Eles tinham que chegar à floresta e depois estariam por conta própria. Não era a primeira excursão delas, então as meninas estavam ansiosas, porque era muito divertido. Os meninos cantaram músicas ao redor da fogueira, as meninas cozinharam. Depois, todos saborearam juntos um delicioso mingau quente e uma sopa. Eles chegaram na hora certa, foram até a cabana e quase todo mundo já estava lá. O que ele está fazendo aqui? Perguntou Júlia à sua amiga. Quem é ele?
Ela não entendeu e começou a olhar para onde Júlia estava olhando. Anthony, ele fez olhos arregalados. Anthony, Anthony, você não precisa dele, disse a garota, eles convidaram todo mundo, ele deve ter se oferecido. Ok, por que você está ficando tão irritada? Júlia achou melhor se sentar e se acalmar, para não chamar a atenção para si mesma. Eles partiram e em 1h30 estavam lá. Uau, percorremos um longo caminho desta vez, disse Zoica. Isso é bom, é ainda mais interessante. Júlia começou a descer do ônibus. Eles chegaram rapidamente ao local onde deveriam montar o acampamento. Elas começaram a fazer seus negócios. Há algum rio aqui perto? Perguntou uma das meninas. Com certeza vocês podem ouvi-lo balbuciar, Maddie apontou na direção. Não entrem lá, é uma correnteza rápida, gritou Anthony. Sim, como se você soubesse de tudo por aqui, disse Júlia calmamente. O que está murmurando? Perguntou a vizinha. Estou falando sozinha, ela riu. Quando tudo estava pronto, os meninos se dispersaram, alguns para ver se havia cogumelos ou não. Outros juntaram galhos para a fogueira e outros simplesmente admiraram a beleza da floresta. Vamos até o rio. Júlia chamou sua amiga. Vamos, mas lembre-se de que é perigoso lá fora, Maddie encarou. Sim, muito perigoso, ela sorriu maliciosamente. Não diga que decidiu nadar, está frio lá fora, e eu não vou salvá-la, de qualquer forma, a garota avisou a amiga. Sem tenda, Júlia abriu o caminho entre os arbustos. À sua frente, havia uma beleza de tirar o fôlego. Zoica, veja como isso aqui é lindo, Júlia apertou os olhos, vamos para a água. Elas começaram a descer. É claro que Júlia não ia nadar e não estava usando um traje de banho. Mas o destino é imprevisível. Seu pé escorregou em uma pedra e ela caiu. Júlia, gritou Maddie do outro lado do rio. Ela mergulhou na água e a correnteza a pegou e a levou embora. Me ajude. Ela gritou uma vez. Maddie viu Anthony correndo em direção a elas com passos largos por todos os obstáculos. Ela não entrou em pânico e mergulhou. Alguns minutos depois, ele estava tirando Júlia da água. Você estava nos seguindo? Ela tossiu. Não agradeço a ela, mas ela está sendo grosseira. Eu lhe disse que era perigoso, mas não, vamos mesmo assim, ela se virou e entrou. Meu Deus, você está encharcada, Maddie se sentou ao lado da amiga. Estou renovada, ela riu e olhou para onde o cara tinha acabado de ir. Por que você fez isso com ele? O que ele fez com você? Perguntou Maddie. Não sei, ainda não, me arrependo, mas quando faço isso fico com muita raiva, confessou a garota honestamente. Elas subiram as escadas e descobriram que Júlia não apenas se molhou na água, mas também torceu o joelho. O professor de ginástica veio até elas, ele era um acompanhante nessa viagem, vai doer um pouco. Ela esperou por algum tipo de estalo, mas quando ficou incrivelmente dolorido, ela percebeu que tudo estava no lugar, porque depois ficou fácil imediatamente. À noite, como todos esperavam, houve uma fogueira e canções ao redor dela. E, no dia seguinte, estavam fazendo as malas para a viagem de volta. É uma pena que tenhamos tão pouco tempo, disse Maddie. Sim, nós nem chegamos a aproveitar o romance ao máximo, concordou sua amiga. Acho que você já teve o suficiente, ela riu. Elas voltaram para o ônibus. Depois de um rico feriado na natureza, todos adormeceram rapidamente. A garota deitou-se no chão perto da janela e pensou. No que você está pensando? Ela ouviu a voz dele por trás, ela o teria reconhecido em 1 milhar. Anthony, olá, ela se virou, eu queria falar com você, mas não sabia como abordá-lo. Fala, aqui estou eu, parado na sua frente, respondeu o cara com simplicidade. Olha, me desculpe pelas palhaçadas que te afastaram, ela disse, foi difícil fazer isso. Esqueça, eu nem prestei atenção nele, não é nada demais, ela olhou para as meninas correndo pelo corredor. Sabe, eu queria me oferecer para estudarmos juntos, para que você pudesse melhorar seus estudos, eu não sabia que desculpa Júlia poderia encontrar para estar com ele. Bem, nós poderíamos, Anthony deu de ombros. Ele mesmo não era avesso a fazer amizade com Júlia. Vamos nos encontrar amanhã na biblioteca, disse ele, embora não esperasse que ele concordasse tão rapidamente.
A biblioteca, murmurou ele, e saiu pelo corredor. Eles começaram a estudar, e Anthony estava ficando bom nisso. Ele era capaz. Por que, na aula, você finge? Ele não entendia por que sabia tudo aqui e não na aula. Por que você explica as coisas tão bem? Ele olhou nos olhos dela. Por que está me olhando assim? Júlia se sentiu envergonhada. Amizade? Ele estendeu a mão. Bem, por alguma razão, Júlia não guardou rancor naquele momento. Eles começaram a se encontrar com frequência na mesma biblioteca. Ela o ajudava a escrever trabalhos e redações. Ele a divertia, eles iam ao cinema, mas ainda não eram namorados. Eles já tinham terminado o 3º ano de estudos, tinham se tornado amigos, nem mesmo a água poderia separá-los. Naquele dia, foram ao cinema, havia uma comédia e o rapaz convidou a moça. Depois, saíram, relembraram e comentaram os momentos do filme. Sabe, você é linda, disse-lhe o rapaz. Do que você está falando? Ela riu alegremente. A verdade, ele se aproximou dela e a pressionou contra a parede. Anthony, me solte, ela começou a se afastar. Não vou soltá-la, vou segurá-la assim pelo resto de sua vida. O rosto dela estava tão próximo. Seu idiota, você está me machucando, ela continuou tentando se afastar. E eu também, bem aqui, ela apontou para onde estava seu coração. O quê? Ela congelou e olhou para ele. Ele a beijou e imediatamente a soltou, pensando que ela estava prestes a fugir. Mas Júlia parou e olhou para o jovem. O que você acabou de fazer? Ele até bateu o pé. Eu amo você, somos amigos há 2 anos, e você não percebe. Ele não se virou, ficou encostado na parede. Eu amo você, ele riu. Júlia, somos 2 idiotas, ele abraçou. Você é idiota por não ter admitido antes, eu não poderia, sou uma garota. Ele revirou os olhos. Eles já estavam de volta ao quarto como um casal. Maddie, Anthony e eu não somos mais amigos, Júlia sussurrou para a amiga durante a noite. Como assim, vocês sempre estiveram juntos? Ela veio se sentar na cama. Hoje ele me confessou que me ama, Júlia corou, ela podia sentir isso, o quarto estava escuro. Bem, minha amiga, eu a parabenizo. Maddie voltou a se deitar. Eu me parabenizo. Ela fechou os olhos e sorriu para a garota. Depois daquele dia, os jovens não se separaram mais. Anthony passava o dia inteiro no quarto das meninas. Ou eles saíam depois dos casais e se beijavam. Em um determinado momento, o superintendente o chamou. Júlia, o que há de errado? Ele olhou para ela com severidade. Sempre tive confiança em você. Nada, a garota estava muito envergonhada para estar sentada aqui. Existe amor entre vocês dois? Ele apontou para ela e Anthony. Sim, Júlia assentiu com a cabeça. Parem de mostrar isso para todo o dormitório, vocês são adultos, candidatem-se, casem-se, e eu lhes darei um quarto separado, concluiu ela. Por quê? O jovem queria dizer algo, mas Júlia pisou em seu pé de forma tão dolorosa que ele fechou os olhos. O casal deixou o escritório, ambos em silêncio. Por que você pisou no meu pé de forma tão dolorosa? Ele perguntou e enrugou o nariz. O que você queria dizer a ele? A moça estava indignada. Não para ela, mas para você, esclareceu ele. Eu. Ela se virou para ele. Sim. Por que não nos apresentamos de verdade? Só falta 1 ano de escola, então faremos tudo juntos. Ela estava realmente ansiosa por isso. Tudo bem, mas primeiro temos que ver meus pais, pensou ele. Concordo, Anthony já tinha ido à casa de Júlia antes, então não era nada novo para ele. Agora, o fim de semana e vamos lá, eles foram cômodo por cômodo. Maria sempre esperava por sua filha. Ela sentia tanta falta dela que tudo desmoronou. E nós viemos visitá-la. Anthony e Júlia entraram na casa. Meu Deus, minha filha, sua mãe a abraçou. Onde está o papai? Perguntou ela. Não sei, ele saiu de novo. A mulher começou a murmurar. Ela sentou os convidados à mesa, serviu chá, trouxe biscoitos e doces. Não viemos à toa, disse Anthony, sorrindo.
Diga-me você, Maria, embora ela tenha instruído a filha a estudar primeiro e depois todo o resto, mas ela queria que ela e Anthony ficassem juntos. Anthony a pediu em casamento, Júlia deixou escapar. Isso é novidade, Eva apareceu na porta. Qual é o problema? Não temos mais nada e ganhamos um dormitório, disse o garoto. Tudo bem, mas por que sem mim? Disse o homem com bom humor. Ele se aproximou, apertou a mão do jovem e abraçou a filha. Bem, como você está? Júlia olhou para seus pais. Onde vocês vão se casar? Perguntou Eva. Não queríamos nenhum casamento, vamos ao cartório e nos casamos, só isso, disse Anthony, como se estivesse em voz baixa. Não, isso não seria possível, nossa família estava acostumada a celebrar feriados. Eva bateu com a mão na mesa e se dirigiu ao fogão. Tudo bem, então assinaremos e viremos para cá, e colocaremos as mesas aqui, concordaram os jovens. Quando voltaram para a aldeia, fizeram o que queriam. Primeiro fizeram a inscrição e tiveram de esperar um pouco. E quando receberam o certificado, levarão-no imediatamente ao comandante. Isso é outra história, disse ele, e lhes deu as chaves do quarto. Obrigada, Júlia sorriu. Como prometido, eles foram para a casa dos pais de Maria. Anthony não tinha mais pai ou mãe. Maria e Eva haviam colocado a mesa cheia de aperitivos. De onde veio tudo isso? Júlia não entendia. Um segredo, sua mãe levou o dedo aos lábios. Todas as pessoas que Júlia conhecia desde criança tinham vindo. Eles parabenizaram os jovens, deram-lhes presentes. Achavam que eles eram o casal mais feliz do planeta. Vocês querem fazer isso juntos ou separados? Perguntou Maria, sorrindo. Mamãe, Júlia tinha vergonha de falar sobre isso, mesmo já sendo casada. Mamãe o quê? Ela zombou. Vamos dormir em quartos separados, ela concordou. Tudo bem, e você dormirá comigo esta noite, como fazia na infância, Maria se lembrou, e lágrimas vieram aos seus olhos. Júlia se aproximou mais dela. Ela amava muito sua mãe, porque ela fazia tudo para que sua filha pudesse ser assim como ela é agora. Ao anoitecer, Evan se acomodou ao lado do fogão e sua mãe, como fazia há muito tempo, puxou o cobertor para trás e olhou para Júlia. Posso? Perguntou a garota. Vá embora agora, a mulher sorriu. Júlia subiu em cima da mãe e se apertou contra seu corpo, era tão bom lembrar como era. E a história? Júlia implorou, exatamente como quando era criança. Ok, ouça, e a história favorita da menina sobre a florista começou. Mamãe, Júlia se aconchegou contra ela, eu te amo muito. E ela disse, eu vou embora, eu vou encontrar, o que você vai fazer sem mim? A mulher terminou de contar a história e provocou a filha. Veja, quando tudo está perto, você não percebe seu valor, mas assim que se distancia, você percebe o que realmente está perdendo. Você diz todas as coisas certas, mas cada um tem seu próprio destino, suspirou Maria. Você perdeu muitas pessoas em sua vida, a garota tentou olhar na cara dela. Você não tem ideia de como é difícil, parecia que a mamãe estava começando a chorar. Onde estão seus pais? Você nunca me contou sobre eles? Perguntou Júlia. Quando seu pai John e eu morávamos juntos antes da guerra, eles foram para a cidade. Eu nem me despedi deles na época, e meu pai me disse que eu não deveria esperar por eles, porque logo estariam aqui, mas eles nunca mais voltaram, e eu não sei mais nada sobre eles. Júlia sentiu sua mãe chorar agora. Elas se deitaram e conversaram por um longo tempo. Júlia percebeu que havia muita coisa que ela não sabia sobre sua própria mãe. Ela não lhe contou e Júlia não lhe perguntou. E foi assim que parte da história da família foi revelada. Eles só dormiam de manhã, depois o galo cantava, eles tinham que se levantar e se arrumar, e os convidados chegavam novamente. Vamos inundar a casa de banho? Perguntou Evan. Claro, concordou Anthony. Não havia muitas pessoas lá hoje, então todos se comportaram como se estivessem em casa com os seus. À noite, todos estavam tão cansados após o banho e os convidados que foram para a cama. Bem, agora estamos indo para casa, disse Júlia, despedindo-se de seus pais na manhã seguinte.
Parabéns para você, gritou a mulher. O estudo foi mais rápido, havia muito o que fazer, mas não havia tempo para nada. Os jovens tentavam fazer tudo bem feito para que não houvesse reclamações contra eles. E quando Júlia e Antônio receberam seus diplomas, ficaram muito felizes. Bem, meus queridos, vocês não podem mais morar no dormitório, disse-lhes o comandante. Pelo menos até o fim do verão, a garota perguntou a ele. Tudo bem, ela concordou. Tínhamos que encontrar algo em algum lugar, mas tínhamos um prazo. Júlia, tenho boas notícias, Anthony voltou para casa em agosto. Fale logo, pediu a esposa dele. Eles me contrataram para trabalhar na fábrica, agora teremos um quarto. Ele abraçou. O problema da moradia foi resolvido, mas Júlia não conseguia encontrar um emprego. Ofereceram-lhe um emprego em uma cidade pequena, mas ela recusou. Agora ela também se sentia atraída pelo local onde seu marido trabalhava. No entanto, depois de alguns meses, ela sorriu com a sorte e também se juntou às fileiras dos trabalhadores da fábrica. Tudo parecia estar indo bem em sua vida. Júlia, por que não temos filhos? Perguntou Anthony. Espere, vamos comprar um apartamento e depois pensaremos em filhos, respondeu ela. De fato, a garota estava com medo. Ela achava que uma criança nasceria e tiraria tudo dela, seu emprego, sua vida na equipe. Não importava o quanto o marido a convencesse, ela não concordaria. Então Anthony pensou que, se a gravidez viesse, Júlia nunca mais descansaria. O tempo passou, marido e mulher trabalharam. Depois de alguns anos, eles conseguiram o tão sonhado apartamento. Júlia acordou de manhã. O que foi? Anthony deu um pulo. Agora, ela se levantou e correu para algum lugar. Mas quando Anthony ouviu os sons característicos, ele se deitou e relaxou, estava na hora. Você está grávida? Ele perguntou à esposa quando voltou. Não sei, acho que sim, ela se sentou na cama, pálida. Vá ao médico hoje, insistiu o marido. Tudo bem, não fale tão alto, estou com dor de cabeça, ela pediu. Júlia se ausentou do trabalho e sentou-se no corredor em frente à porta do médico depois do almoço. Ela tinha quase 30 anos, parecia que estava na hora de dar à luz, mas estava com medo. Parecia ser a terceira vez que a enfermeira a convidava a entrar, mas Júlia não a ouviu. Ela entrou e se sentou na frente do médico. Por que ela se atrasou tanto na primeira vez? Ele olhou para a ficha dela. Doutor, é só fazer um exame e pronto, ela lhe pediu. Tudo foi confirmado, Júlia estava de fato grávida. Essa notícia, à noite, deixou seu marido muito feliz. Agora teremos uma família de verdade, e depois faremos uma segunda. Ele abraçou Júlia. Este vai nascer, e ela já está pensando no segundo, ele sorriu. Se você der à luz, nada acontecerá com você, ela quase dançou pelo apartamento. Por mais estranho que pareça, a gravidez foi muito fácil. Júlia fez tudo o que havia feito antes, pensou que estaria deitada. Quando chegou a hora de tirar a licença maternidade, ela não queria deixar nada nem ninguém, chorou lágrimas de crocodilo. Era como se ela tivesse uma premonição de que não voltaria para cá. Anthony ainda estava trabalhando e Júlia estava se preparando para o dia mais importante de sua vida. Ela ficava checando sua bolsa para ver se havia esquecido alguma coisa, lia livros sobre gravidez e parto. Até decidiu ir à casa de sua mãe para perguntar como ela estava. Júlia, por que você foi para tão longe? Sua mãe temia por sua saúde. Nada, ainda falta muito tempo, disse ela. Não viaje, fique conosco, você dará à luz aqui. A mãe dela estava preocupada. Vai dar tudo certo, mas eu vou com meu marido para dar à luz, a filha foi categórica. Mamãe, diga-me, como está doendo? Júlia me perguntou no jantar de hoje. Ah, você sabe como eu dei à luz a você, ela se sentou à minha frente e sorriu. Eu era um bebê na época, não me lembro de muita coisa, admitiu minha filha. O que há para lembrar? Na mesa da fábrica, coberta por uma cortina, Lucy e Betty estavam ajudando, disse Maria. Sim, deve ter sido difícil, suspirou Júlia. Por que está suspirando? Está ruim, disse a mãe. Não, estou bem, só preocupada. Ela tomou um gole de água e voltou a se sentar. Então não estamos inventando nada,
você vai ficar conosco, ponto final. Sua mãe foi inflexível, ponto. Mas alguns dias depois, Anthony apareceu à procura de sua esposa. Ele pediu a um amigo, que tinha um carro, para irem juntos buscar Julia. Veja, mamãe, como eles me amam, agora estamos esperando a sua visita. Despediu-se dos pais, e ela e o marido foram para casa. À medida que a hora se aproximava, a empolgação aumentava e, 2 semanas antes do parto, Julia foi internada no hospital. O que o médico disse? Anthony estava preocupado. Em casa, enquanto contava ao marido, ela descobriu que não conseguia ficar sentada sozinha, pois todos os tipos de pensamentos passavam por sua cabeça. Ela ficou tão nervosa que desmaiou. Descobriu-se que era a pressão. É isso, estou aqui por muito tempo, ela sorriu. Contanto que o bebê esteja bem, disse Anthony. E Julia permaneceu no hospital. Ela seguiu todas as instruções do médico, especialmente as intravenosas e os comprimidos. Agora, deitada no quarto com outras mulheres que já tinham tido filhos, elas conversavam muito. Doeu dar à luz? Ela lhes perguntou. É diferente para cada pessoa, respondeu a mais experiente. Por alguma razão, estou com muito medo desse dia, disse Julia. Não tenha medo de nada, ouça a parteira e faça tudo o que ela lhe disser, disse a mulher. Sim, eu também já li sobre isso, Julia assentiu. Durante a noite, uma mulher grávida ficou doente, gritando e se contorcendo na cama. O que havia de errado com ela? A garota foi acordada pelos gritos. Começou, respondeu ela à pessoa com quem havia falado durante o dia. Temos que chamar um médico. Julia se levantou e saiu para o corredor. As enfermeiras entraram correndo, carregando a mulher para a sala de parto. Meu Deus, como ela está gritando, será que está doendo tanto assim? Julia ficou parada na porta. Ela não conseguia dormir. Imagine os ossos pélvicos tendo que se separar para o bebê sair, disse-lhe sua colega de quarto. Não posso esperar por esse dia, não posso, penso nisso a toda hora. Ela lhe disse. No dia seguinte, ele viu a mesma mulher que havia passado mal durante a noite. Ela estava sentada em silêncio na sala de jantar, tomando o café da manhã. Onde está seu bebê? Perguntou ela. Eles o levaram embora, mas logo o trarão de volta para alimentá-lo, respondeu ela. E agora não está mais doendo? Perguntou Julia. Só dói quando acaba, e agora acabou, disse a mulher calmamente. Depois disso, Julia se acalmou um pouco. Agora ela realmente via a situação de fora e começou a se preparar para um momento positivo. Você não acha que todo mundo passa por isso tão rápido, disse a vizinha da ala. Por que isso acontece? A garota não entendia. Uma será trazida algumas horas e a criança já estará com ela, e a outra terá 8 horas de trabalho de parto, sem querer intimidar, mas alertando a mulher. Uma semana se passou desde sua admissão no hospital. À noite, a parte inferior do abdômen de Julia começou a se contrair. Ela olhou horrorizada para sua colega de quarto. Está começando, ela lhe disse. Julia não esperou e foi direto para a enfermeira. Ela fez um enema e foi levada para a ala pré-natal. O que quer que tenha feito naquela noite, ela sentiu uma dor indescritível. Mas Julia não gritou. Sim, ela gemeu, mas não queria que ninguém a ouvisse. Ela não queria assustar ninguém, como a mulher em trabalho de parto em seu quarto. Na verdade, ela observava e ouvia tudo o que o médico lhe dizia. Em um determinado momento, a dor foi tão forte que ela pensou que fosse desmaiar. E depois passou. Parabéns, você tem um bebê menino, disse-lhe a mulher. Julia chorou, percebendo que naquele dia tinha tido mais medo do que realmente tinha. O choro do bebê ecoou por todo o quarto, e isso só a animou. Já pela manhã, do lado de fora da maternidade, estava Anthony. Ele não estava pulando de alegria. Em primeiro lugar, um primogênito e, em segundo, um filho. Ele pediu à esposa que lhe mostrasse o filho, mas no primeiro andar só se via um cobertor. Parabéns e amor! Ele gritou para Julia. E ela olhou para ele e sorriu. Era felicidade para ela também. Ela se deu conta de que tinha tido medo e pensado sobre isso à toa, tudo tinha dado certo.
Mas agora ela segurava em seus braços um pacote de felicidade que ela mesma havia criado. Júlia e Sam saíram correndo do hospital. Em casa, tudo estava pronto. Anthony havia feito tudo o que podia. Ele comprou balões, inflou-os e agora eles estavam no chão do apartamento. Ele comprou um berço, que também estava coberto com lindas fraldas. Em um vaso, havia flores para sua amada. Ela deliberadamente não as levou para a maternidade, para não amassá-las. Não demorou muito para que Júlia percebesse que estava entediada em casa. Mas como seu filho era pequeno, ela não tinha mais nada para fazer. Ela queria que a mãe fosse à sua casa, para relaxar e conversar com ela. Mamãe, ela abriu a porta. Eva e Maria estavam parados na porta. Viemos visitá-la para ver nosso neto, trouxemos alguns presentes, disse a mulher. Como eu esperava vocês, ela abraçou os mais queridos. Estávamos planejando vir há muito tempo, mas achamos que iríamos incomodá-los, confessou Maria. O que você está dizendo? Você nunca vai nos incomodar, a filha olhou para ela com severidade. Todas entraram juntas no quarto. Os avós não se cansavam de ver o neto. Eles o seguravam nos braços, cantarolavam e o faziam girar de diferentes maneiras. Júlia ficou com medo de que eles o deixassem cair. Quanto tempo vocês vão ficar? Perguntou a filha. Acabamos de chegar e você já está perguntando, riu Eva. Vamos lá, só estou dizendo que a Júlia mudou. Ela está mais séria, mais responsável. Ela costumava ser assim, mas agora está mais feminina. Júlia, se algo der errado, você sempre pode contar conosco, disse a mãe dela antes de sair. O que poderia dar errado? Ela se perguntou. Vejo que você está entediada, se decidir ir trabalhar, certifique-se de que poderá deixar a criança conosco. Ela não queria que ele fosse colocado em uma creche tão nova quanto a que ela havia dado à filha. Ok, obrigada, mamãe, ela lhe deu um beijo e fechou a porta atrás deles. Era como se a mãe estivesse olhando para a água. Quando Sam completou 8 meses de idade, Júlia estava indo trabalhar. Mas descobriu-se que seu cargo na fábrica havia sido reduzido. Para onde vou agora? Ela perguntou ao seu chefe. Fique calma, seja paciente, as coisas podem melhorar, ele disse a ela. Como elas vão melhorar? Você tem que me levar, insistiu Júlia. Eu já lhe disse, não há emprego, não posso demitir outras pessoas. A mulher começou a falar com ela no mesmo tom de voz. Júlia não era esse tipo de pessoa, ela não ia ficar sentada esperando. Ela escreveu sua carta de demissão, foi para casa e esperou pelo marido. Em sua mente, estava se formando um plano que resolveria tudo. Anthony, preciso falar com você, disse ela. Você é muito séria, ele ficou maravilhado. Quando Sam adormeceu, eles se sentaram na cozinha. Júlia serviu o chá, parecendo hesitante em iniciar uma conversa. Qual é o problema com você? Seu marido estava ficando preocupado porque não sabia o que esperar dessa conversa. Eu quero ir embora desta cidade, disse ela. O que há de errado com este lugar? Se eles não a contrataram, espere, você ainda está em licença maternidade, eles vão contratá-la, não tenho direito de demiti-la, disse ele. Eu mesma escrevi uma carta de demissão, ela confessou. O que? E para onde você vai? Ele se levantou e foi até ela. Vamos voltar para a casa de minha mãe, onde sempre morei. Vou conseguir um emprego em nossa fábrica lá, acho que eles também o aceitarão, ela disse a ele. Tudo bem, ele concordou imediatamente. Sério, você concorda? E eu estava com medo de iniciar uma conversa com você, achei que você falaria sobre sua posição, seu trabalho, ele ficou feliz. Poucos meses depois, Júlia e Anthony foram à cidade natal da garota. Bem, perto, mas sem ofensa, disse a mãe, quando a filha lhe contou que eles tinham vindo morar com eles. A mulher estava indescritivelmente feliz pelo fato de todos os filhos estarem agora aqui com ela. Se houvesse qualquer outro chalé, ela não se importaria de se mudar para lá, desde que eles fossem felizes. Instalem-se onde quiserem, não pensem em nós, disse ela à filha e ao genro. Não pensem, agora vou conseguir um emprego e eles nos darão um apartamento, disse sua filha. No dia seguinte, ele realmente foi para a fábrica.
E ela não recusou, mas teve que trabalhar na fundição, mas as dificuldades nunca assustaram Júlia, então ela aceitou. Sua mãe ainda estava trabalhando, então decidiram levar Sam para o jardim de infância. Oh, como ele vai ficar lá? Lamentou Júlia à noite, esperando que a mãe se sentasse com ele. Bem, concordou a mãe, vou conversar no trabalho, e quanto à minha aposentadoria. No dia seguinte, Maria se sentou na sala da chefe e lhe contou como tudo havia acontecido. Bem, o que é você, Maria, você não trabalhou nada, lamentou a mulher. Meu neto é mais querido para mim do que tudo isso, ela andou pela sala. Está bem, não vou ficar com você, só me lembro de coisas boas, ela assinou seus papéis. Muito obrigado, ele se levantou, fez uma reverência e saiu. A mulher foi dispensada com a aposentadoria antecipada e agora estava sentada com Sam, e Júlia e Anthony foram trabalhar, como queriam, e voltaram para a fábrica. Me ofereceram um cargo muito bom, disse o genro à sogra e à esposa à mesa naquela noite. Era de se esperar, Júlia deu de ombros, agora você tem que pedir um apartamento. Você não é apenas uma simples trabalhadora, eles vão lhe dar. Ela tinha certeza do que estava dizendo, então disse. Um ano, um segundo ano, o tempo passou rapidamente. No início, Anthony tinha vergonha de pedir algo a seus chefes, embora Júlia lhe dissesse que eles tinham direito a um apartamento. Morar com seus pais já era difícil o suficiente. Não porque ele não gostasse de ninguém, mas porque era muito apertado. Então Anthony foi lá e falou com o chefe. E o chefe o repreendeu por não ter chegado mais cedo, e eles conseguiram um apartamento de 1 quarto. Que tarde, todos ficaram felizes com essa notícia. E Júlia tinha seus próprios segredos. Júlia percebeu que estava grávida pela segunda vez. Agora ela não estava mais preocupada, não tinha medo de nada, havia a mamãe e o papai, o apartamento, o jardim de infância, portanto, não havia pensamentos ruins. Naquele dia, ela foi para o trabalho como de costume. Trocou de roupa e pegou sua mesa. Júlia, uma colega, gritou para ele, pois queria lhe perguntar algo. Sim, ele olhou para trás, e naquele momento, pisou desajeitadamente no acelerador, e Júlia começou a cair. A mulher se esforçou para se segurar, percebendo que poderia bater no chão de concreto. Mas não adiantava. Ela vai se matar. O homem que havia acabado de chamá-la correu em sua direção. Júlia estava deitada no chão da tenda, com muita dor. Ainda havia faíscas saindo de seus olhos e seu estômago estava se rasgando dentro dela. Você está sangrando, disse alguém na sala. Uma ambulância foi chamada, Júlia foi levada e, no hospital, ela soube que havia perdido o bebê. Ela chorou e não sabia como voltar para casa. Por que ela havia cometido tal erro, sozinha, sem ninguém para culpar. Júlia não entendia como isso poderia ter acontecido. Mesmo ontem, todos estavam aproveitando a vida, estava tudo bem, e agora, não há nada, ou melhor, ninguém. Pare com isso, as lágrimas não vão ajudar na dor, disse-lhe o marido. Sam estava correndo de um lado para o outro. Agora ele já estava no jardim de infância. Posso ir antes de minha mãe? A mulher ergueu os olhos cheios de lágrimas. Claro, por que você pergunta? Ele abraçou. Anthony estava subindo a escada, agora ele já estava em uma posição muito alta. Por que você não deixa o emprego se o acha tão difícil? 6 meses haviam se passado desde o incidente, mas ela ainda não conseguia se acalmar. Não, isso me distrai, Júlia não estava interessada em nada. O máximo que ela prestava atenção era em seu filho e em seus estudos. Tudo bem, Anthony deu de ombros. Agora ele estava indo para o trabalho e ficando até tarde. Quando voltava, sua esposa fazia birra. Isso faz com que seja mais fácil para você superar as dificuldades? Perguntou ele. De que dificuldade você está falando? Eu me sinto mal, Samu e eu estamos esperando por você em casa, e você está vagando no meio do nada, ela gritou. Estou vendo, ela se dirigiu à cozinha. O que você está entendendo? Ela o seguiu. Júlia, expire, acalme-se, disse ele em um tom calmo para não irritá-la ainda mais. Você também perdeu um filho, não está se sentindo mal agora? Ela não queria se calar. O que devo fazer com tudo isso?
Ela não sabia ponto de alguma forma, seu marido havia saído novamente, chegando muito tarde, todo sujo e bêbado. Onde, e ela queria fazer uma pergunta e ficar histérica novamente. Mas quando viu o estado do marido e que sua cabeça estava rachada, ela se acalmou. Era a primeira vez que Júlia o via daquele jeito. O que está olhando? Foi tudo o que ela disse. Onde você estava? Perguntou ela em um tom de voz diferente. Seus olhos se encheram de lágrimas, ela não conseguia acreditar que aquele homem decente que ela conhecia há tanto tempo pudesse fazer uma coisa dessas. Mas Anthony não lhe respondeu, tirou o casaco e foi para a cama. De manhã, sua esposa não o tocou, ficou na ponta dos pés para que Anthony não dissesse nada. E por que você está se esgueirando por aí? Ele se virou para o corredor, onde sua esposa estava se esgueirando. Desculpe-me, ela se aproximou dele. Porque você sente muito, ele não entendeu. E se você tivesse se matado ontem? Ela chorou. Mas tudo bem, ela lhe estendeu um sanduíche. Sim, mas eu não teria sobrevivido. Ela abraçou o marido. Por um tempo, a família se acalmou. Sam deixou sua mãe feliz. Ele, assim como ela, tinha se saído bem na escola e sempre ajudava a avó com o jardim. Ele também fazia tudo na casa. Júlia percebeu que ele gostava de montar coisas. Ela comprou para ele um construtor especial. Ele podia desmontar um rádio e fazer um novo brinquedo com suas peças. É claro que isso não servia para tudo, mas também é preciso saber como fazer. Mas quando o filho passou para a 5ª série, a família começou algo incompreensível novamente. Onde está o papai? Perguntou ele a Júlia. Não sei se era uma pergunta inocente, mas deixou a mulher tão tensa que ela não conseguia nem respirar. Ele não apareceu até esta manhã. E que horas são? A mulher estava no corredor. Não sei, ela soluçou. Olhe para você, você está em um trabalho como esse e não sabe o que está fazendo. Hoje era um dia de folga, todos estavam em casa. O que estou fazendo? O homem não entendia. Agora, ele podia ficar até tarde com os trabalhadores comuns da fábrica, apenas para evitar ir para casa. Lá ele tinha que ouvir os gritos de sua esposa. Estou indo para a casa da minha mãe. Júlia começou a fazer as malas. Boa viagem, ele não a impediu. Aquelas palavras atingiram a mulher como um furacão. Ela se virou e o encarou. Você vai se arrepender dessas palavras, disse ela, largando tudo e indo para a cozinha, onde Sam estava tomando o café da manhã. Mãe, por que está insultando o papai? Perguntou ele. Não é da sua conta, gritou a mulher a princípio, e depois se arrependeu. Todos os dias ela chorava, não sabia como colocar a si mesma e seus sentimentos em ordem. Entenda, não é que eu esteja me afastando de você, é só que eu me sento com os homens, explicou Anthony calmamente à noite. E daí, esses homens são mais queridos para mim? Gritou a esposa novamente. Claro que não, ela beijou o topo da cabeça dele. Então, por que temos tudo isso? Ela mesma não sabia a resposta para essa pergunta. Acalme-se, querida, vai dar tudo certo, você sabe disso. Ela se levantou e foi para a cozinha fazer chá. Júlia o seguiu. Ela estava indo ver sua mãe, para conversar com ela. Olá, ela entrou na casa. Por que você está sozinha? Perguntou Maria. Quero conversar. A filha se sentou em um banco. Sobre o quê? A mãe sabia o que a filha perguntaria, mas queria ouvir da boca dela. Acho que Anthony tem alguém, disse ela, e depois começou a chorar. Não, a mulher a abraçou. Como você sabe? Ela olhou para a mãe. Eva e eu tivemos um período assim também. O homem está tendo uma crise de meia-idade, dê a ele um tempo de você, ele vai se acalmar, aconselhou a mulher. Não posso, Júlia continuou a chorar. Você vai ver, vai passar 1 ano, 2 anos, e você vai ter tudo igual. Maria deu um passo para trás e começou a remexer no guarda-roupa. 1 ano, 2 anos, eu não posso esperar tanto tempo, Júlia chorou. Então deixe para lá, mamãe deu de ombros. Não, Júlia se levantou. Então não chore, isso não vai fazer ninguém se sentir melhor, disse Maria calmamente. Mamãe, ela abraçou a mulher.
Eu entendo, acalme-se. Ela acariciou sua cabeça. Júlia chegou em casa um pouco mais animada. Ela foi para a cozinha e começou a cozinhar. O que está cheirando tão bem? Seu marido entrou. Aqui, eu fiz o jantar. O comportamento de Júlia havia mudado. E, de fato, à medida que ela mudava, Anthony também começava a mudar. As coisas estavam começando a se acalmar na família. Sam estava indo para a escola, ele já estava no ensino médio. Um dia, seu pai lhe falou sobre sua escolha de carreira. Não sei, vou ser banqueiro, disse ele. De onde veio essa ideia? Seu pai ficou muito surpreso. Eles estão na moda agora. Sam não era um garoto estúpido. Bem, primeiro você tem que terminar seus estudos e depois verá. Seu pai estava orgulhoso de ter tido um homem tão jovem crescendo. Você acha que ele chegará à 10ª série ou desistirá na 8ª? Ele perguntou à esposa. Não sei, mas eu o aconselharia a chegar até a 10ª série, disse Júlia ao marido. Temos que conversar sobre isso com ele, mas em outro momento, ela olhou para trás e viu que o filho estava indo para algum lugar. Vou dar uma volta, gritou Sam, e saiu. O tempo estava correndo muito rápido. Júlia percebeu que a velhice estava se aproximando dela, mas tentou não pensar nisso. Seu filho já havia se formado no ensino médio e estava bonito com seus colegas de classe. E ele ainda se lembrava do cheiro do novo certificado que recebeu na escola. Toda a família estava aqui, assim como os conhecidos mais próximos. Sam cresceu, disse a avó, olhando para o neto. Sim, logo ele se casará, sairá do ninho, e não se sabe que tipo de nora ele terá, disse Júlia com tristeza, olhando para os formandos. Sam, como ele queria, entrou na escola técnica financeira. Ele começou a estudar, tudo estava indo bem, nada era mau presságio. Olá a todos, Júlia entrou na casa de sua mãe. Ninguém a atendeu. Onde está todo mundo? Ela percorreu os cômodos. Sua mãe estava no chão, olhando para ela. Ambulância, urgente, venha, a mulher está doente. Ela gritou ao telefone. O carro chegou rapidamente, levaram a avó, que nunca mais voltou para casa. Mamãe, como pode ser isso? O caixão estava no meio da sala. Não chore, filha, seu pai se aproximou dela. Por que ela não me disse antes que não estava bem? Júlia estava chorando sem parar. Ela também não me disse nada. Eva se sentou. Todos se reuniram para se despedir de Maria. Ela era uma boa mulher, uma trabalhadora honesta, e tinha medalhas por trabalhar na frente doméstica durante a guerra. Eu não a salvei, Júlia chorou no cemitério. Tudo chega ao fim, disse-lhe o marido. Eles fizeram um velório e voltaram para casa. E a depressão de Júlia recomeçou. Mas agora ela não gritava com ninguém, não fazia nada, apenas sentava e olhava para um ponto. Isso não pode continuar, gritou Anthony. Ele também tinha problemas, a fábrica havia parado de pagar os salários, havia uma certa confusão. 6 meses após o funeral de sua mãe, os vizinhos e conhecidos de Maria se reuniram para relembrá-la. Onde está o Evan? Perguntou Betty. Sério, onde está papai? Júlia olhou em volta. Ela foi até a cozinha da sala de jantar onde elas estavam e discou o número do telefone da casa dele. Pai, onde você está? Ela perguntou quando ele atendeu o telefone. Uma respiração rouca soou como resposta. Já estou indo, ele desligou. Mas não havia como ir, o carro que os havia levado até lá já havia partido. Então Júlia começou a correr. Ela orou a Deus para chegar a tempo. Ela entrou na casa e seu pai estava deitado nas cadeiras da cozinha. Papai! Ela correu até ele. Eu chamei uma ambulância, ele murmurou. A mulher não entendia o que estava acontecendo. Ela se remexeu na cozinha, sem saber em que se segurar. Os paramédicos chegaram e levaram Evan para o hospital. Durante uma semana, eles lutaram por sua vida, mas nada pôde ser feito. É isso, sou órfã, lamentou Júlia no cemitério. Anthony não veio dessa vez, ele também estava um pouco doente e ficou na cama. Como vou lidar com tudo isso? Ele voltou para casa. Júlia, não agrave a situação, eu já estou doente, me dê alguns comprimidos, por favor, Anthony pediu a ela. A perestroika chegou, tudo começou a mudar, inclusive a fábrica onde Anthony trabalhava.
Júlia teve sorte, ela já estava aposentada. Não aguento mais. Anthony chegou em casa, com o rosto vermelho. Você está doente? Júlia estava alerta. Não, estou me sentindo muito mal, gritou o homem. Júlia foi até a cozinha para pegar um pouco de água para ele. E por que você está em silêncio? Ele voltou, com o copo caindo de suas mãos. Ela correu para o quarto. E novamente a ambulância, o hospital. Não, por favor, de novo não. Ela se sentou ao lado da cama dele e segurou sua mão. Sinto muito, ela sussurrou apenas com os lábios. Não, não me deixe. Já fazia 8 meses que Evan tinha ido embora e um pouco mais de 1 ano que mamãe tinha ido embora. Amor, ele estava deitado sob um soro. Anthony se foi 3 dias depois. Júlia caminhou atrás do caixão, não chorou porque as lágrimas simplesmente não estavam lá. Ela já havia chorado todas elas. Aguente firme, alguém lhe disse. Mas não havia nada a que se agarrar, nada. Ela era como uma sonâmbula, aparentemente acordada, mas, na realidade, estava tão dentro de si mesma que não se dava conta disso. Mamãe, o que há de errado? Meu filho voltou da escola. Nada. Por que você não foi ao funeral do seu pai? Ela perguntou a ele. Ele não pôde, era o treinamento, ele estava se despindo. Temos uma casa que precisa ser mexida pelo menos uma vez por semana, ou tudo apodrecerá, disse Júlia. Então, deixe apodrecer, Sam respondeu com escárnio. Como você fala com sua mãe? Mas ela não teve nem mesmo a emoção de gritar. É isso, vá embora. Ela o dispensou. Quando Sam foi embora, Júlia decidiu se mudar para a casa da mãe. Ela fez isso, nada aconteceria com o apartamento, mas com a casa sim. O filho ligou. Alô, ele pegou o telefone. Mamãe, preciso de dinheiro, disse ele. Quanto? Ela esperou. Não muito, ele era um pouco tímido. E como faço para enviar o dinheiro para você? Perguntou ela. Se você me der o dinheiro, eu vou até aí, disse o rapaz feliz. Em algumas horas, ele estava na casa dela. Por que você está aqui? Ele não a encontrou em casa e decidiu procurá-la na casa de sua avó. Eu me mudei, disse ela. Ok, me dê o dinheiro e eu vou embora. Ela estendeu a mão. Quanto é? Perguntou a mulher novamente. Por mais que houvesse, ele mesmo não sabia de quanto poderia precisar dessa vez. Não, não posso lhe dar tanto assim, Júlia balançou a cabeça. Ela percebeu que não se tratava de um caso sério. A mulher pegou algumas notas e as entregou a Sam. Não é o suficiente, ela torceu o nariz. Posso acrescentar que sim, ela fez o mesmo novamente. Bem, isso deixou o filho infeliz. Há muito tempo Sam era viciado em máquinas caça-níqueis. Agora, não passava 1 hora sem que ele jogasse. E ele precisava de dinheiro para fazer isso. Ele estava executando vários planos, mas ainda não tinha o suficiente. Espere, sua mãe o impediu. Você esteve bebendo? Bêbado ou não, o que você tem a ver com isso? Ela arrancou o braço dele e saiu de casa. Ela não podia acreditar que o tinha perdido. O que tinha acontecido com ele? Ele era um cara tão bom antes de tudo isso acontecer. Mas o choque foi ainda maior, ela não conseguia nem pensar que algo assim poderia acontecer em sua vida. Nem mesmo 1 semana depois de dar o dinheiro ao filho, ele apareceu novamente. Dessa vez, era óbvio à primeira vista que ele havia bebido em algum lugar. Mãe, me dê o dinheiro, ele gritou. Por que você não está na escola? Ela saiu e gritou com ele. Faz muito tempo que não estudo, ela riu. Bem, tire a roupa e vá para a cama. Ela queria tirar o casaco dele, mas o cara empurrou a mulher. Com tanta força que ela voou em direção ao fogão e bateu a cabeça. Era a primeira vez que alguém a tocava. Júlia recuperou a consciência, não entendia nada, estava tonta. Ela se levantou do chão, ficou em pé, bebeu um pouco de água, olhou para a sala. Sam estava deitado no sofá dormindo com suas roupas. Ela decidiu não tocá-lo ainda, mas amanhã teria que ouvi-lo. Júlia tocou sua nuca, pois tudo doía ali. Ela entrou no quarto e também se deitou.
pois havia tomado alguns comprimidos antes. Por que não temos nada para comer em casa? Sam falou de forma impertinente. Antes de tudo, bom dia, Julia abriu os olhos. Sim, eu estava remexendo nos armários. O que você está procurando? Perguntou Julia, achando que era dinheiro. Você tem alguma coisa para beber? Ele se virou para ela. Sam, filho, o que aconteceu com você? Ela se aproximou dele. Não me toque, ela afastou as mãos dele como se ele não fosse seu filho. Qual é o problema com você? Ela cobriu a boca com a mão e começou a chorar. Me dê um drink, ele ficou ao lado dela. Ali, ele apontou para o porão. Ora, Sam foi até lá. Evan gostava de fazer experimentos. Ele fazia aguardente com qualquer coisa em que pudesse colocar as mãos, além de vários licores e tinturas. Portanto, Julia sabia que havia algo no porão. Sal, sua mãe a chamou quando já havia se passado quase uma hora. Ninguém a atendeu. Ela olhou para fora, o garoto já estava dormindo lá, aparentemente tinha bebido demais. Julia se recompôs e saiu, pois não entendia nada do que estava acontecendo em sua vida e muito mais. Quando voltou, viu que havia muitas lascas no chão. Ela deu uma olhada no porão, mas não havia ninguém lá e grande parte do álcool havia sumido. E as lascas devem ter levado o aperitivo também. Julia sentou-se em uma cadeira e chorou. Parecia-lhe que as lágrimas eram a norma em sua vida, embora não fossem mais a norma. A mulher sabia que no decalocal havia um clube para veteranos ou aposentados. Ela decidiu que iria até lá porque estava entediada e sozinha. E foi o que fez. Havia muitos conhecidos lá e todos faziam coisas juntos. Eles cantavam, costuravam, tricotavam, pintavam e até faziam exposições de arte. Sabe, Julia, temos mais um trabalho a fazer, disse-lhe Caroline certa vez. Sim, o que era? Ela quis saber. Nós cuidamos de cães abandonados, disse-lhe a amiga. Eu adoro cachorros, a mulher sorriu. Então amanhã traga algumas guloseimas para eles e nós iremos até lá, pediu Caroline. Eu vou, incentivou Julia. Os cães eram adoráveis. Havia muitos deles, todos no mesmo território. Um dia, um chefe nos ofereceu seu jardim e não o recusamos. Fizemos uma cerca com nossas próprias mãos, conseguimos homens e ele mostrou para sua turma. Que ideia maravilhosa, ele sorriu. Vamos, não tenha medo, Caroline a pegou pela mão. Eu não tenho medo, Julia cruzou a porta. Este é Barbos, este é Sharik e este é Mucar. A mulher começou a listar os nomes dos cães. Julia viu um que estava sentado à parte de todos eles. Ela sentiu tanta pena dela que foi direto até ela. Por que você está sentada aqui sozinha, garotinha? Ela se sentou ao lado da cadela. Ela é surda, disse Caroline a ele. Entendo, por que ela está sentada aqui tão quieta? A mulher a acariciou e acariciou. O cão sentiu o carinho e começou a acariciar a mulher. Quer levá-la para casa? Sugeriu a amiga. Oh, ainda não estou pronta para tais façanhas, Julia sorriu modestamente. Elas voltaram para casa e seus corações estavam calmos. Julia não esperava nada de bom dessa vida. Mamãe, olá, ela abriu a porta e ouviu a voz de seu filho. Fazia um ano que ela não o via. Assustada, ela deu um pulo. O que, tão assustada? Ela sorriu. Julia notou que sua boca estava sem alguns dentes. Sam, quanto tempo teremos que esperar aqui? A voz de uma mulher veio de trás da casa. Uma mulher, Julia não conseguia nem saber a idade dela. Ela parecia ter muitos anos no rosto. Olá, disse Julia com severidade. Ah, olá. A amiga de seu filho a abraçou. Sam, cale a boca de seu par, a mulher deu um passo para trás. E nós vamos morar com você, ela resmungou. Entrem, ela abriu a porta, e todos entraram. Por que você é tão antipático? O filho olhou para as costas da mãe. Explique-me, quem é essa? Ele apontou o dedo para a mulher. Minha futura esposa, disse ele. Eu estava pensando, esposa, quantos anos você tem? Perguntou Julia. 40, respondeu ela,
quase com orgulho. E ele? A mãe apontou para o filho. Isso é para você saber, ela riu. Selena, pare com isso, Sam a interrompeu. E então, você vai ficar aqui sentada bebendo e eu vou te comer? Perguntou Julia para os dois. Quem se importa, Sam mudou muito desde então. Nada, isso não vai acontecer, gritou a mulher. E não estamos perguntando se vai ou não, ela se levantou e foi para o porão. Pare, ela pediu ao filho. E se você não parar? Ele não se virou e continuou andando. Então eu mesmo vou parar você, ele gesticulou. Tente, ele riu. Julia parou e se lembrou da última vez que ele a empurrou. Ela não queria correr mais nenhum risco. Os tempos tinham sido difíceis no acampamento e, aqui, era como se tudo estivesse bem. Exceto por aquela companheira que seu filho havia trazido, Selene. Por que a louça está suja de novo? Julia voltou do centro cultural e contou a Selena. Pegue e lave, ela se sentou à mesa e nem sequer olhou para ela. Como você se atreve a falar comigo desse jeito? A mulher estava indignada. Pare de gritar com minha noiva. Sam entrou na cozinha. Noiva, Julia sorriu. Ela suportava todas as palhaçadas daquela garota e de seu filho. Eles estavam morando com ela há 2 anos e a situação só estava piorando. Se você não sair daqui agora mesmo, vou ter que tomar uma atitude, ameaçou Julia a Selena. Isso cabe a Sam decidir, disse ela. Vamos ver quem decide. Julia não aguentava mais. Ela passava a maior parte do tempo com seus conhecidos no clube ou com seus cachorros. Ela fez tudo o que pôde para tirar Selena de casa. No início, Sam não desistiu, ele a defendeu, mas depois começou a se acalmar com Selena. E, em algum momento, ela simplesmente se levantou e foi embora, aparentemente cansada. Você entendeu? Sam bateu em sua mãe. Filho, ela colocou as mãos para frente, cobrindo o rosto. Mas Sam não conseguia ver ou entender nada. A mulher pegou o telefone e chamou uma ambulância. Eles chegaram e ficaram horrorizados ao ver a mulher. Mas ela não denunciou o filho. Durante um mês inteiro, ela ficou no hospital e seus amigos a visitaram, principalmente Caroline. Como isso aconteceu? Perguntou sua amiga. Eu não sei, estou vivendo assim há muito tempo, não queria estragar tudo, mas você viu como acabou, Julia chorou. Sim, você tem uma história, a mulher balançou a cabeça. Julia estava com medo de ir para casa. Ela percebeu que nada mudaria. Filho, ela voltou do hospital para casa. Estou acordada, eu estava na cozinha. Olhe para você, como você está agora, você só tem 30 anos, e o que você conquistou na vida? Eu estava conversando com ele, e tudo estava tremendo por dentro. O que você quer de mim? Ele perguntou. Ouça, temos um apartamento na cidade, talvez você queira se mudar para lá? Perguntou a mãe dele. O que? Você quer se livrar de mim? Ela ficou ao lado dele. Não, claro que não, do que está falando? É isso, tenho outros planos para o apartamento. Ela voltou a se sentar. Julia parou de dizer qualquer coisa a ele. Ela podia ver que seu filho estava indo ladeira abaixo, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele ainda bebia e jogava, e, é claro, recebia dinheiro da mãe para tudo. Ela o tolerava e ficava calada porque não havia nada que pudesse fazer. Julia começou a sentir muita dor, principalmente na cabeça. Ela sentia todos os tipos de pressão, podia sentir o clima e se sentia mal o tempo todo. Julia, você quer ir até os cães? Caroline veio vê-la. Olá, quem é você? Ela disse. O que é você, amiga? Sou eu, Caroline, surpreendeu a hóspede. Ah, Carolina, você estava no pátio da casa da Julie. Não me reconheceu? Perguntou a mulher. Não, é claro que eu a reconheci, Julia cumprimentou. Agora ela estava realmente percebendo. Quem estava na frente dela? Muitas vezes, Julia fazia compras em uma loja e não percebia em que cidade estava ou onde estava. Então, ela chegava a um ponto de ônibus e ficava sentada lá até que alguém que ela conhecia a encontrasse.
Seu filho não se importava com nada disso. Ele se comportava como um porco, dizendo a todos que iria levar a mãe de volta para o apartamento, onde se sentiria melhor com ela. Caroline defendeu Júlia. Ela está aqui com seus amigos e seus cachorros, disse ela. Seus cães não vão a lugar algum, ele não a deixou entrar em casa. Eles se mudaram. Havia poucos conhecidos naquela vizinhança. Júlia, quando estava mentalmente alerta, percebeu que tinha algum tipo de doença. Ela decidiu ir ao médico. Mas quando saiu de casa e andou alguns metros, percebeu que estava perdida novamente. Ela se sentou em um banco e uma menina sem teto se aproximou dela. Mãe, dê-lhe dinheiro para comprar pão, ela pediu. Está tudo em casa, eu gostaria de saber onde moro. Ela estava sentada em seu próprio quintal, mas não percebeu. Oh, você não está se sentindo bem. A mulher se levantou e se afastou dela. Sam estava de pé perto da janela, ela viu tudo. Dessa vez, ele sentiu pena de sua mãe, foi até o quintal e a levou para casa. Então, ela também relutou em ir a qualquer lugar com um estranho. Olá, ela veio com a mãe para o hospital, ela precisava ser examinada. Bem, o médico viu a condição do jovem, olhou para ele e o julgou. Mas cuidar da mãe deu a ele a chance de se reabilitar. Júlia teve de ir ao hospital. Sam a levou. Não vai melhorar, só vai piorar, disse o médico a ela. Certo, então Sam levou sua mãe para casa depois que ela recebeu alta. Às vezes, Caroline vinha visitá-la e tentava convencer Sam a levá-la para a casa dos pais dela. Mas ele não cedia, e para que ele queria o apartamento? Júlia conseguia sair às escondidas enquanto seu filho estava fora. Onde quer que ela fosse. Certa vez, ela passou algumas noites com pessoas sem teto. Mas, por algum milagre, eles sempre a traziam de volta ou ela se lembrava de onde morava. Sam, eu quero ir para casa, disse Júlia em uma manhã. Não há casa, fique aqui, ele lhe disse bruscamente. A mulher esperou que ele fosse embora, se arrumou e saiu. Enquanto estava em sua mente, ela escreveu tudo em um pedaço de papel, para onde queria ir e de onde era. E deu certo, ela chegou lá. Júlia, como você pode estar sozinha? Caroline se aproximou dela. Quem é você? A mulher olhou para ela. O que ele fez com você? Ele não perdoou nem a sua própria mãe. Carolina começou a chorar. Ela pegou Júlia pelo braço e elas foram ver os cachorros e depois voltaram para o clube. Júlia cantou músicas com todos juntos. Era tão estranho, ela não reconhecia ninguém, mas se lembrava das músicas, lembrava dos amigos e conhecidos. E então ela ficou sentada em casa por um longo tempo, folheando o álbum, mas não reconheceu muitas pessoas lá. Sam achou que tinha ido para outro lugar novamente. No início, ele não pensou nisso. Mas quando sua mãe se ausentou por quase uma semana, ele ficou preocupado. Sam, oi, é Caroline, a mulher ligou. Eu não fiz nada, ela imediatamente começou a se justificar. Eu sei, é por isso que estou ligando para você, sua mãe está aqui em casa, ela o informou e desligou. Era impossível viver assim. Sam não podia ficar sem o dinheiro de sua mãe, ele se voltou para ela. O filho percebeu que, se sua mãe morresse, ele precisaria de algo para enterrá-la. Ele estava endividado. Mas ele não podia fazer nada enquanto ela estivesse viva. Júlia adoeceu durante a noite, ele chamou uma ambulância, os médicos demoraram a chegar, mas chegaram, e a mulher estava de volta ao hospital. Os ataques eram frequentes. Às vezes, aconteciam a cada 2 meses. Sua mãe não está bem, disseram-lhe os vizinhos. Bem, deixe-a em paz, vou levá-la para a cidade, para o hospital. Para que todos a deixassem em paz, eles voltaram para a cidade. A essa altura, Júlia não conseguia mais se lembrar ou reconhecer absolutamente nada. Sam poderia tê-la levado para fora e saído, e voltado horas depois, e ela ainda estaria sentada no banco. Vamos, ele a pegou debaixo do braço. Como está a saúde de Júlia? Caroline ligou e perguntou. Ela foi embora de novo, não está em sua casa? Eu estava procurando por ela, disse Sam, com um tom de brincadeira. Sua mãe estava sentada na cozinha. Do que está falando? Você deveria denunciá-la, disse a mulher. O homem até pensou em colocá-la em um asilo, mas aí ele perderia tudo.
Então ele teve uma ideia. Ele passou um ano dizendo aos amigos e a quem ligava que sua mãe estava em algum lugar e que ele não conseguia encontrá-la. Depois, ele ligava de volta e dizia que a havia encontrado. Todos ficavam felizes por ele se preocupar com o filho, apesar de ele ser um filho tão ruim. Caroline era a única que sabia a verdade, que tudo o que ele queria de sua mãe era dinheiro. Ela estava arquitetando esse plano há anos. Sua mãe havia adoecido, mas recebia sua pensão todos os meses. Sam percebeu que não lhe restava muito tempo. Então, ele não teve outra ideia melhor do que levá-la para algum lugar. Venha, vamos embora, disse ele, mas ela apenas olhou para ele e não disse nada. Ele atirou da entrada da garagem. Ele sabia que o lixão local é habitado por vagabundos, e levou minha mãe até lá. Não havia ninguém lá, mas as coisas ainda estavam lá, o que significava que alguém ainda voltaria. Ele colocou minha mãe lá, deu meia volta e foi embora. Nem sequer olhou para trás uma vez. Oh, temos companhia. 2 homens e uma mulher voltaram. De onde ela veio? Perguntou um deles, que estava tremendo tanto que andava em direções diferentes. Não sei, ela deve ter vindo sozinha, você a vê sentada ali, atordoada, disse a mulher. Eles revistaram os bolsos de Júlia e encontraram algumas notas e moedas. Vamos, vovó, vamos embora, o vagabundo a pegou. Eles foram para o aquecedor, onde passaram a noite. Por que você levou isso com você? Perguntou a companheira. E se alguém o perder e dissermos que o encontramos em um lixão? Quem é você? Perguntou Júlia. Olha, ela também sabe falar, riu a mulher. Caroline? A avó olhou para ela de forma interrogativa. Você quer que ela seja Caroline? Ela tirou um pouco de comida das sacolas. Vamos levá-la ao hospital? Perguntou aquela que estava tremendo. Sim, ela será internada lá? A mulher balançou a cabeça. Onde então? Estavam todos bêbados, então suas cabeças não estavam funcionando muito bem. Caroline ligou para Sam, mas ele não respondeu, desapareceu completamente, em uma direção desconhecida. Ela foi até o apartamento dele, entrou, mas não encontrou ninguém. A mulher estava muito preocupada com sua amiga. Veja, ela não está bem, um dos moradores de rua apontou o dedo para Júlia. Talvez devêssemos levá-la de volta para as lixeiras, alguém vai encontrá-la lá? Perguntou a mulher. Vamos fazer isso, todos concordaram. Eles pegaram a idosa pelas mãos e a levaram de volta ao local onde a haviam encontrado. Coloque algo sob sua cabeça, disse o vagabundo. Mas o homem assentou e encostou sua cabeça nos contêineres. Vamos sair daqui antes que alguém nos veja. Eles olharam em volta. Júlia estava fora de si, completamente fora de si. Júlia? O vizinho a viu quando veio recolher o lixo à noite. Mas a mulher não conseguia responder a ele. Ele chamou uma ambulância, eles vieram e levaram o corpo. Quando a levaram para o necrotério, o médico que a admitiu a reconheceu. Recebi uma ligação sobre essa mulher, acho que seu nome é Júlia, disse ele. Ela não tinha nenhum documento com ela, disse o jovem. Volto já. O homem foi até o escritório, procurando um pedaço de papel com o número de telefone de Caroline escrito nele. E o encontrou. Carolina, alô, ele começou a conversa. Boa noite, eu estava animado. Júlia, acredito que você estava procurando por ela? Ela perguntou. Sim, descobriram alguma coisa? A mulher ficou ainda mais agitada. Venha, disse a médica. Ela não pensou nem por um minuto, deixou tudo e foi até onde havia sido convidada. A mulher entrou correndo no saguão do hospital e o médico que a havia chamado no outro dia estava esperando por ela. Olá, sou eu liguei para você. Ela correu em direção a ele sem conseguir recuperar o fôlego. Sim, eu percebi pela sua aparência, disse ela e apontou para a saída. Eles entraram no prédio do necrotério e Caroline imediatamente percebeu tudo. Ela viu o corpo de sua amiga e seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Caroline se afastou, pois não queria vê-la daquele jeito. Diga-me, onde você a encontrou? Ela perguntou. Eu estive em casa e no apartamento, mas ela não estava em lugar nenhum.
Você não acreditaria em mim se eu lhe dissesse, ele olhou para ela com tristeza. Diga-me, eu acreditarei em qualquer coisa. Caroline sabia que Sam podia fazer o que quisesse. Um homem encontrou perto das lixeiras, ela já estava morta, o médico murmurou e baixou os olhos para o chão. Meu Deus, a mulher agarrou sua cabeça, eu sabia que chegaria a esse ponto. Você sabe de alguma coisa? Então devemos denunciá-lo, disse ela. Não, é tudo inútil, ela balançou a cabeça negativamente. Porque ela sabia quem tinha feito isso e por quê? Por quê? Perguntou o médico e ficou em silêncio, parecendo perceber o motivo de todo esse circo. Sim, eu vejo que você adivinhou, Júlia não estava se sentindo bem ultimamente. Ela não entendia nada e não sabia onde estava, não reconhecia ninguém. Então, ela saía de casa e se perdia na rua. Se alguém a conhecesse, a traria de volta para casa, mas se não conhecesse ninguém, ela ficaria na rua, disse a mulher. Ela tinha um filho, não tinha? Disse o médico. Sim, ela tinha, mas quem era ele, você o viu? Perguntou a mulher com desdém. Claro que o vi, foi ele quem me trouxe sua mãe, disse o homem. É claro que não posso provar nada, mas acho que foi ele quem a trouxe para esse estado. Ela dedicou toda a sua vida a ele e ele simplesmente a jogou fora, disse Caroline. Você cuidará do corpo dela? Perguntou o médico. Claro, assim que você me disser, eu irei buscá-la. Eu moro onde os pais dela moravam, vou enterrá-la com eles. Pelo menos agora ela ficará quieta perto de seus parentes, ela chorou, sem conseguir se acalmar. Não precisa ficar chateada, vá para casa, descanse, nós avisaremos. Ele até abraçou de leve. A mulher foi para casa, queria muito ir à casa de cultura, onde todos se encontravam. Mas hoje já era tarde, então ela decidiu deixar tudo para amanhã. No dia seguinte, Caroline contou a todos o que havia acontecido, e todos ficaram chocados. Começaram os preparativos para o enterro digno de Júlia. Ela foi trazida, não levada para casa, a despedida foi realizada na Casa da Cultura. Espere, disse uma amiga, como se tivesse se lembrado de algo. Enquanto o corpo ainda estava dentro do prédio, ela tentou fazer isso. A mulher saiu de lá e correu para a casa de Júlia. Ela queria pegar o ícone com o qual estava andando ultimamente e levá-lo com ela. Caroline correu até o portão, empurrou-o para abri-lo, mas ele não se moveu. Ela não percebeu nada, a casa estava trancada por dentro. A mulher começou a bater na janela, mas ninguém a abria. Sam, abra ou eu vou quebrar as janelas. Gritou ela. Naquele momento, a cabeça desgrenhada de um homem apareceu pela janela e ele acenou para ela. O que você quer? Eu disse para abrir. Ela não ia recuar. A fechadura rangeu e a porta se abriu. No mesmo instante, Caroline atacou Sam. Veja o que você fez com sua mãe, jogou-a na lixeira e ela morreu. O que ela é? Um cachorro? Cachorros são melhores que cachorros. A mulher começou a gritar. Por que está gritando comigo? Eu não sei para onde ela foi, não consegui encontrá-la. Ela começou a se justificar. Onde você estava procurando por ela? Onde você estava? Eu estava procurando por você, eu tinha que procurar, eu a encontrei, mas você, ela cuspiu no chão. Em seguida, pegou o ícone e se dirigiu à porta. Na Casa da Cultura há uma despedida para sua mãe, talvez você possa pelo menos vir, disse ele severamente. Sam não sabia o que dizer, apenas ficou olhando para ela. Sim, e ele não parecia se importar, pois estava em tal estado há muito tempo que não entendia muita coisa. Júlia foi enterrada ao lado de seus pais, e Sam nunca veio se despedir dela. Mas não havia muita coisa reservada para ele. Caroline foi cuidar dos túmulos. E quando 6 meses se passaram, Sam a procurou e pediu que ela fosse com ele ao cartório. Que cartório? A mulher não entendeu. Bem, minha mãe ainda tem o apartamento e a casa, tudo tem que ir para mim, eu tenho que fazer os documentos, ela disse. Estava claro que na noite passada ela não tinha apenas passado a noite. Que canalha você é, matou sua mãe só por causa da herança, disse ela indignada. E o que você sabe? Ela queria insultá-la. Mas Caroline não era sua mãe,
ele podia responder a ela. A mulher fez as malas e eles saíram. Olá, a mulher entrou no escritório. Vim trazer um imbecil que quer herdar de sua mãe. Todos na cidade conheciam o jovem porque ele era o único aqui. Sim, Caroline, entre, respondeu ele. A mulher não ficou nem um pouco surpresa, porque ela costumava trabalhar na escola, então muitas pessoas a conheciam. Eles se sentaram em cadeiras em lados opostos da mesa. O jovem folheou alguns papéis, depois sorriu e tirou uma pasta com o nome de Júlia escrito nela. Você está pronto para ouvir o testamento? Disse o tabelião, e olhou para Sam. Que testamento? Sam não entendeu. Aquele que sua mãe deixou, disse-lhe o tabelião. Minha mãe deixou um testamento? Sam não podia acreditar, ela era tão piedosa que não faria isso. Bem, isso é o que você pensa, mas eu a tive anos atrás e todos os papéis estão intactos, o advogado mostrou a ele. A mulher o avisou na época que esse tipo de caso poderia surgir. Os olhos de Sam se arregalaram, que vontade de falar sobre isso, sua mãe não tinha sido ela mesma por tantos anos. Ele a mantivera com ele de propósito para que ela não pudesse sair, assinar ou escrever nada. E aqui estava ela, quando tinha tempo, e onde ele a perdeu de vista. Então, o jovem começou a ler. Júlia havia deixado seu apartamento na cidade para um abrigo de cães. Eles podem vendê-lo e usar o dinheiro para melhorar ainda mais a situação dos cães. E aqui está a casa, ela vai doá-la ao clube de veteranos para que eles possam montar uma base onde todos possam se encontrar. Isso não pode estar certo, Caroline apertou a cabeça e sorriu. Ela olhou com raiva para Sam. E então, não há uma palavra sobre mim lá? Como você descobriu? Não, ela virou o jornal. Vá se fuder, é tudo culpa sua. Ele embaralhou os papéis na mesa. Em seguida, chutou a cadeira onde ninguém estava sentado. Não preciso quebrar os móveis aqui, disse-lhe o homem atrás da mesa. Vá se fuder. O homem não conseguia recuperar o fôlego. E não fique tão nervoso, disse-lhe o tabelião. Vá se fuder, eu vou queimar esta casa para que ninguém mais possa ficar com ela. Gritou Sam pela última vez. Você não vai incendiá-la, a mulher tranquilizou o advogado. Ela se sentou em silêncio e sorriu como se soubesse que Júlia havia planejado isso. Você estava ciente do testamento? Perguntou o jovem. Ele tinha certeza de que ela havia avisado a amiga. Claro que não, ela o encarou. Ela mesma estava atônita com tudo o que acabará de ouvir. Então seu amigo me encontrou, eu estava apenas começando. Com lágrimas nos olhos, ela me implorou que a deixasse escrever tudo isso. Eu me perguntava por que ela queria fazer isso tão rápido. E Júlia me disse que seu filho não era como ela o havia criado. Ele começou a beber, a jogar, a pegar todo o dinheiro dela, a gritar com ela e a agredi-la. Ela não podia tolerar essa atitude em relação a ele, por isso não suportou e quis buscar justiça. E depois do hospital, as coisas tomaram um rumo ruim. Júlia deixou uma carta para você aqui, ela estendeu um envelope que estava amarelado pelo tempo, mas parecia muito familiar. Caroline assinou os documentos necessários, levantou-se, agradeceu ao tabelião e saiu do escritório. Ela segurou o precioso envelope com força em seu peito. A mulher correu para casa para ler o que sua amiga havia deixado para ela. Assim que entrou, ela se sentou em uma cadeira e começou a abrir a carta. Olá, querida Caroline. Não sei se ainda estou viva ou não, mas se você levou esta carta ao cartório, é provável que não esteja mais viva. Talvez você e eu não nos conheçamos muito bem, mas tenho certeza de que continuaremos a nos falar. Eu realmente agradeço. Quero lhe dizer que estou lhe dando todos os meus bens. Não precisarei deles quando morrer, não os levarei comigo para o outro mundo e não quero deixá-los para o Sam. Ele costumava ser um menino tão bom que todos o elogiavam. Mas depois que seu pai morreu, ele se tornou o demônio. Tenho medo dele, e o único lugar onde consigo esquecê-lo é no clube com os cães. Portanto, não tenha rancor dele, use-o e lembre-se de mim, sua Júlia. A mulher se sentou para ler e chorar. Você não vai acreditar no que vou lhe contar agora, ela trouxe todos de volta ao clube. Não fique se remoendo, eles eram pessoas interessantes.
Júlia nos deixou uma herança inteira, e contou que como aconteceu hoje no cartório. É isso que ela deveria fazer, disse um deles. Ela beberia tudo, e nós usaríamos, disseram outros. Nós não esperávamos nada. O apartamento, como Júlia queria, foi vendido. Com o dinheiro que recebeu por ele, ela comprou materiais de construção e as obras começaram. Finalmente os cães ficarão aquecidos no inverno, disse Caroline. Sim, eles estão congelando, confirmou o homem que a estava observando há muito tempo. O que vamos fazer com a casa? Aproximou-se de uma mulher que havia se juntado recentemente à coalizão. Era exatamente o que Júlia queria. Vamos montar nossa sede lá, agora teremos um lugar para nos reunirmos para cantar e fazer todo o resto. Caroline cantou alegremente. E assim foi feito. Agora, no abrigo para cães, no saguão, está pendurada uma foto de Júlia como a principal patrocinadora desse projeto. Há também muitos de seus pertences e fotos na casa para que ninguém se esqueça dela.